Olá pessoal, tudo bem? Vai começar uma live, um papo que eu tenho certeza vai ser muito bacana, especialmente para quem tem afinidade com os temas ligados a direito dos animais, à saúde dos animais, a bem-estar animal. E obviamente eu tenho o privilégio de ouvir uma especialista no assunto, alguém que vocês conhecem, é famosa, ela faz um barulho danado, é aguerrida e ela está chegando. Ah, Tudo bem, Luísa? Opa, eu estou falando com você sem meu fone, deixa eu te escutar. então coloque. Bom Bom dia. dia, obrigado por aceitar o convite. Muita gente que nos acompanha aqui de manhã, no Papo das 9, manifesta especial interesse por aquilo que você se transformou num símbolo e consagra a maior parte do seu tempo e da sua energia, já há alguns anos, num trabalho hercúleo, desgastante, que leva você a batalhas, a disputas judiciais. É uma coisa, a gente vai conversar sobre um monte de assunto. Eu tenho muito interesse em saber como é que é o seu dia a dia defendendo o direito dos animais, mas eu queria começar lembrando que nós nos encontramos muito rapidamente na gravação do programa do Luciano Huck ano passado. Você se lembra? A gente estava na plateia, foi uma gravação bonita de premiação de projetos que se destacaram, defendendo movimentos sociais, humanitários, Sim, causas programa nobres. lindo, Lindo, emocionante. né? E aí ali você me presenteou com o seu livro. Não, não foi bem assim. Eu cheguei e falei, eu sou sua fã! Você Como é um dos meus maiores ídolos, eu te respeito, eu te admiro, eu te escuto, eu aprendo com você. Leia o meu livro, por favor, é uma grande honra na minha vida. E tem aqui, é um livro que você, eu diria, é um livro autobiográfico em certo sentido, Como os Animais Salvaram a Minha Vida, da editora Globo. E eu queria que o título do livro fosse a minha primeira pergunta. Isso ensejaria uma palestra sua. Mas, em linhas gerais, como os animais, de fato, salvaram a sua vida? Olha, esse título ele é dúbio. Eu acho que tem dois sentidos. Um, literalmente, eu tive uma fase muito difícil de depressão profunda, tive anos muito complicados e os meus cachorros, sem dúvida nenhuma, me salvaram. Mesmo quando tinha pensamentos suicidas, pensava, não, eu tenho meus filhos, eu tenho minha família, né? Eu não posso deixá-los sozinho nunca. Então, literalmente, nesse momento, eles sempre foram grandes companhias, mas também no sentido mais profundo de realmente ter me dado sentido para minha vida, talvez ter salvado de eu ter sido uma pessoa superficial, fútil e ter ido por um outro caminho. Os animais, eu sempre digo assim, eles me transformaram numa pessoa muito melhor. As pessoas às vezes falam, mas preocupa com bicho, não, com gente, muito pelo contrário. Os animais despertaram a minha solidariedade, o meu olhar sobre o outro. Quando você começa a olhar o outro, você não para mais, né? E seja o outro quem for, me deram um entendimento sobre o meio ambiente, da importância disso. Então, realmente me transformaram na pessoa que eu sou hoje. Eu sou muito grata a eles também por causa disso. Eu encontrei o sentido da minha vida. Eu acho que nada é mais sagrado do que isso. As lutas, as dificuldades que eu passo, de todo tipo, né? Não vou dizer que tem momentos que são muito difíceis para mim, mas saber que eu tenho uma missão é o que me dá forças, é o que me faz acordar todo dia, né, renovada para lutar novamente. Então, isso é um grande presente. Bom, é uma missão que você, de 5 anos para cá, emprestou musculatura institucional. Você está com time, você está com estrutura, você está com visibilidade. Você passou a ser o terror de quem despreza animais, maltrata animais, abandona animais. E isso é um mérito, é uma coisa muito bonita. O seu instituto, ele tem essa missão, eu vou reproduzir fielmente como você se apresenta institucionalmente. Ele resgata animais feridos ou em situação de risco, recuperação, adoção. Você promove já há muito tempo esses eventos para adoção de animais e mantém um abrigo num lugar que precisa ser secreto para não deixarem na porta do abrigo animais abandonados,
com aproximadamente 300 bichos. Como é o teu dia a dia nesse instituto? Porque eu tenho muita curiosidade, porque eu vejo nas suas redes sociais, especialmente no Insta, os vídeos que você compartilha muito chocantes, assim, é inacreditável como tem gente que faz o que faz com certos animais. E você que é muito sensível, né? Você tem um coração aí ligado à causa animal, tem que se deparar com esse circo de horrores. Explica pra gente o dia a dia do Instituto, por favor. Olha, essa é uma parte muito dura, lidar com a maldade humana de perto e, né, com o seu lado mais obscuro, porque é um inocente, normalmente as pessoas eu vejo jogando ácido, dando tiro, facadas, todo tipo de crueldade. O Instituto, eu acho que é o presente da minha vida, porque ninguém faz nada grande sozinho, então eu tenho um time que demorei muito tempo para conseguir construir, que me ajuda profundamente, eu acho que eu devo tudo ao meu time, sabe? Somos nós que fazemos, assim, porque é muito complexo. A gente tem que separar, tem uma pessoa que vê todos os e-mails, não dá para resgatar todos. É impossível, porque a demanda é muito grande. Então, como a gente tem um hospital veterinário 24 horas, a gente escolhe os que estão em piores estados, né? Os que estão mais. E eu tenho uma equipe de veterinária de pessoas que amam. Eu consegui unir as duas coisas, né? De profissionais sérios e que também amam, também fazem isso. Ficam muito emocionados de cada... Eu digo que eles fazem milagres, assim. Porque às vezes eu pego um animal que fala, nossa, esse não vai sobreviver, né? E ele sobrevive, ele se recupera, ele é adotado. Então, isso é um trabalho em equipe mesmo. A gente não consegue resgatar todos que me pedem, mas o que eu resgato, eu dou tudo que existe. Eu acho que essa é a maneira que a gente encontrou, porque antes eu sofria muito por não poder salvar todos. E aí isso só me trazia um sofrimento enorme, estava atrapalhando minha vida e meu trabalho. Eu comecei a entender que eu tenho que ficar feliz pelos que eu consigo resgatar, pelas vidas que a gente consegue salvar. Então, cada vez que eu salvo um animal, você pode ter certeza que ele vai ter tudo que existe. A minha mulher tem um Shih Tzu. Você mostrou essa semana, dias atrás, uma cena muito triste de espancamento. Me pareceu ser um cachorrinho da raça Shih Tzu. Você me corrija se for engano meu. Um cachorrinho pequenininho, peludinho, que estava lá com uma criança. Uma criança. É num aplicativo de música, de edição, e aí a pessoa achou que isso era engraçado, né? E os adultos aplaudiram. Sim, você comentou isso. O drama são os adultos. A tragédia da história, para mim, ainda maior, porque o animal, óbvio, tem seus dramas psicológicos, mas é do adulto ensinar isso para a criança, né? A gente sabe que a criança é uma esponja e ela vai levar isso para a vida. E a gente tem toda a comprovação, né, de que todos os serial killers começam maltratando animais. Então, a gente tem, é óbvio que a gente tem que estimular. Eu acho que a compaixão e a solidariedade, ela tem que ser ensinada, estimulada e praticada. Sabe, eu acho que a gente vê na sociedade justamente o contrário. Então, nas crianças, a gente tem que o tempo inteiro ensinar, reforçar. Eu educo meu filho muito com isso, assim, né? Que vocês têm o lado, né, tem uma maldade humana, aquela maldadezinha, e você tem que ensinar o bem o tempo inteiro. Eu acho que isso é uma coisa que está faltando no mundo hoje em dia. Mas, Luísa, você que é formada em Direito e tem o conhecimento e expertise de como a legislação funciona, apesar de todas as evidências, o vídeo, o delegado que você acionou também corroborando em favor do recolhimento do animal, ao que parece, no primeiro momento, isso não foi possível. Como é que ficou essa história? O delegado achou que não tinha que retirar, porque o cachorro não tinha nenhum trauma físico. E falou que aquilo foi pontual. A gente está com o processo, né, para o juiz decidir, mas em princípio ele que ficou com... Ele não quis nem dar maus tratos, assim. Então, a gente tem uma dificuldade. A gente tem uma dificuldade muito grande, né? A gente tenta avançar na legislação e eu tenho que ser sincera com você, me sinto muito enganada frequentemente pelos políticos que fazem a população muitas vezes comemorar, ai, passou isso, aumentou a pena, e na verdade passa na Câmara e ainda tem que ir para o Senado, aí nunca passa no Senado, e depois de anos eles passam um outro projeto na Câmara, as pessoas comemoram de novo, e na prática nada muda. Né? Só Mas uma enganação política, que é muito difícil para as pessoas entenderem. Mas você marcou um gol importante, cometendo um crime
que foi a invasão do Instituto Royal. Foi incrível, foi um resgate de animais vítimas de crueldade. E aquele foi um fato histórico, né? Foi de uma Histórico. importância única. Eu participei, mas aquilo é muito maior do que eu. Eu consigo ter essa dimensão. Eu sou, às vezes, um canal para algumas coisas. Isso é muito maior. Se eu pensasse, eu jamais conseguiria fazer uma coisa tão grandiosa. Assim. Quem me dera, né? Senão eu faria isso sempre. Mas só para a gente lembrar, houve um movimento de invasão de um lugar onde havia... Eu me lembro dos cachorrinhos Beagle, tinha também coelhos... Tinha ratos também, que depois na segunda vez que foram resgatados. E aí houve uma invasão. A retirada daqueles animais que estavam padecendo pelas experiências que implicam em dor. E, num primeiro momento, o Brasil se deparou com o seguinte dilema. Peraí, foi invasão de propriedade, a legislação estaria sendo cumprida no que tange ao teste daquele instituto. E você virou o jogo, você fez com que o governo de São Paulo, me corrija, estou puxando pela memória, depois foi para o Congresso Nacional, projetos de lei revendo protocolos a partir do evento da invasão. Foi isso? Foi esse ato, assim, teve mudanças profundas na nossa sociedade, assim. Porque até aquele momento, a sociedade brasileira não sabia, em sua grande maioria, que cosméticos eram testados em cachorros, por exemplo. Então foi um susto quando aquela verdade, daquela maneira, né, as pessoas retirando os cachorros, as pessoas vendo cachorro sem olho, cachorro sem pata, cachorro com a boca costurada, para elas terem um novo batom, um novo perfume, sendo que os testes alternativos são muito mais seguros, né? Então foi um susto, foi muito importante. A gente teve a parte política, o problema, na verdade foi porque a gente conseguiu fazer ação, porque eles tinham muitos problemas jurídicos. Eles tinham conseguido 5 milhões do governo federal quando eles só tinham licença para canil. Tinham muitas irregularidades, eles não tratavam do lixo, né, do lixo tóxico. Então a gente tinha muitas coisas ambientais, inclusive, que depunham contra eles. Então teve tudo isso a irregularidade do Instituto. Eles só tiraram depois que a gente já tinha começado a ação. Os ativistas tinham começado a ação. Tanto que teve, né, Brasil, a gente tem essas coisas. Mas acho que, assim, obviamente, os animais que foram salvos naquele dia valem, eu sempre acho que cada vida vale tudo. Mas o consumidor passou... Porque a legislação a gente tem, muda em São Paulo, mas não muda ali. Aí, de repente, o Supremo diz que não vale. Sabe como que é essa conclusão? Mas o consumidor mudou para sempre. E ele começou a pressionar as empresas, a questionar as empresas. E as empresas falaram, opa, isso é um valor importante para o meu consumidor. E aí elas começaram, realmente, a gente vê uma mudança gigante. Inclusive, foi uma matéria do Jornal Nacional, 5 anos depois do Royal, falando que desde aquela ação as empresas tinham investido nos testes alternativos. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, quando começou essa matéria no Jornal Nacional. Sabe? Você fala, olha, porque você passa por dificuldade, você é xingada, né? Tem todo um questionamento, mas olha uma mudança real. Né? Então você vê várias empresas hoje em dia usando isso como marketing. E eu acredito que o mundo, a mudança que tem que acontecer, que é urgente, necessária, que a gente está caminhando para um abismo, ela vai acontecer através do consumidor consciente. Quando as pessoas, né? Porque a gente vive no capitalismo, as pessoas têm que entender o poder que você tem quando você compra qualquer coisa, a responsabilidade que você tem quando você compra. Eu acho que o Real foi um grande marco para trazer isso para a sociedade. Foi uma grande... Então vamos por aí. Dicas da Luísa Mel. Para quem, por exemplo, quer um animal de estimação, você tem aquela campanha que eu entendo perfeitamente, não compre, adote. Explica para a gente o fundamento disso e outras dicas, outras orientações que você acha importante, especialmente em tempos de quarentena. Tem muita gente querendo bichinho. Aí vem as férias de fim de ano, sei lá Deus, ou qualquer outra questão. Mas esse bichinho veio com doença. Vai custar caro, não sabia que tinha que fazer isso ou aquilo, eu não estou com dinheiro sobrando. E abandona. Então, por favor, dicas para quem pensa em ter um animal de estimação. Bom, vou falar sobre as duas coisas, sobre adoção, sobre compra, que eu acho que é sempre um assunto polêmico, mas que eu vou continuar, acho que até o fim dos meus dias, ou quando tiver uma mudança efetiva, tentando conscientizar as pessoas. Primeiro que a gente tem... Esse número ele sempre vai aumentando, mas cerca de 35 milhões de animais abandonados no país, né? Então, é um problema social, inclusive.
né? A gente sabe que isso, os países, é um índice de um país subdesenvolvido, quanto mais animais pelas ruas, até porque isso pode trazer zoonose, pode trazer também um problema de saúde pública. Então, é muito importante incentivar a adoção e campanhas de castração, né? Sobre a criação de cachorro, tem dois aspectos. Tem um que é um negócio, né? Lucro. Um negócio precisa te dar lucro. Para você normalmente ter mais lucro, você diminui os seus custos. Mas quando o seu objeto é uma vida, essa conta não dá certo. Se a pessoa vive disso, ela acaba de alguma maneira prejudicando esse animal, porque essa conta não fecha. Para você ter o lucro, você começa a ter que tirar algumas coisas e mesmo condicionar esse animal, condenar esse animal a uma prisão perpétua, a viver muitas vezes numa gaiola, em porões escuros, procriando sem parar. Para que quem tem um cachorro sabe, né, que ele gosta de carinho, de passeio. Imagina um que é só feito para ficar procriando. Né? É justo, é ético, é moral, é toda uma discussão, né? Que tipo de relação a gente... Nós somos os melhores amigos dos cachorros, né? Será que é isso mesmo? E tem um outro aspecto que eu fui aprendendo, né? Quando comecei a estimular a adoção, foi porque eu queria que os animais de rua tivessem uma chance. Depois me deparei com esse comércio, com essas pessoas que abusam dos animais. Obviamente que tem uma diferença, sim, entre esses que são fabricantes de cachorros, as fábricas de cachorro, e algumas pessoas que amam, que têm suas profissões e acabam fazendo disso como um hobby. Mas mesmo esse tipo de criação, hoje em dia ela enfrenta um problema muito sério. Pela maneira como foi condicionada a seleção de animais. Desde o final da Segunda Guerra, mais ou menos, a gente começa a selecionar por estética. Né? Então a gente começa a ter casamentos sucessivos entre primos. É condenado em quase todas as sociedades do mundo. Né? Por quê? Porque causam problemas genéticos nas próximas gerações. Com os animais é exatamente a mesma coisa. É muito estranho que os animais, não, os cachorros, né, tão íntimos nossos, não sejam objeto. Então, assim, cada vez estão criando doenças piores. Você pega um pool genético da década de 50 e agora de algumas raças, muitos perderam 90% da sua variabilidade genética. Nossa. Então, isso acaba trazendo doenças, perpetuando doenças. Então, assim, e tem alguns cachorros que, porque por um conceito absolutamente estético, porque a pessoa acha bonito o focinho cada vez mais curto, porque lembra até a face humana, foram deixando os focinhos cada vez mais curtos, aí tem um cachorro que ele não consegue respirar. Ele passa a vida inteira com dificuldade para respirar. E as pessoas acham que isso é legal, que isso tem que ser incentivado. Para mim, isso também é maus tratos. Obviamente que o coitado do cachorro não tem culpa, mas você continuar fazendo... Eu sempre falo, é só mudar a vítima. Vamos supor que a gente acha um negócio que as crianças nascem com os olhos cada vez mais azuis, quase transparentes, é lindo, mas cegas. Seria permitido, né? Você faria isso com uma pessoa, mas com um cachorro a gente faz. E esses são os cachorros da moda. A gente tem na Holanda, que eu gosto muito de usar a Holanda, porque a Holanda é o primeiro país do mundo que conseguiu acabar com animais de rua. Então, acho que a gente tem que sempre olhar para esses lugares para entender quais foram as políticas públicas que foram utilizadas. E uma das coisas, ela proibiu essas raças, né? Incentivou muito a adoção, campanhas gigantes, dificulta muito o comércio, né? Só alguns lugares que conseguem fazer. Então, assim, tem que fazer uma coisa séria que a gente aqui não consegue. Mas eu acho que conscientizar a população para não comprar esses animais. Dálmatas, por exemplo, 25% nascem surdos por causa dos padrões das pintas. Não é justo você fazer isso por causa de uma coisa que criadores acham legal para competições, para aquelas competições ridículas. Perdoem-me. Eu não gosto... Eu sei que pessoas se sentem ofendidas quando eu coloco isso, mas é que o conceito é tão vazio. Então, assim, se tiver que continuar essa criação, ela tem que ser discutida com seriedade, com profundidade. Os valores não podem ser estéticos. Eu acho que esse é um erro grave, criminoso que a gente comete com os cachorros. Nossa, Luiz, eu estou chocado com o teu relato. Eu não tinha noção da barbaridade embutida na melhoria, entre aspas, da raça. Que coisa horrorosa. Desculpa, a gente vai aqui... eu sei que são assuntos dolorosos, mas porque o Brasil é o que é, e a gente é brasileiro, e a gente tem essa afeição por animais, e a gente gostaria que a realidade fosse diferente, eu vou tocar ainda em algumas questões delicadas. Por exemplo, nós temos um país que se diverte com rodeio, um país que se diverte com vaquejada, e você sabe que quem bate de frente com esses eventos compra briga com gente graúda. Eu já vi uma vez aqui entre nós, com todo respeito ao povo de Barretos, tenho amigos em Barretos,
Isso já tem muitos anos. A primeira vez que eu bati de frente com rodeio, a cidade comprou uma briga contra mim. Assim, eu me lembro, na época, era o secretário de Educação de Barretos, que falou assim, você não pode falar do que você não conhece, você tem que ver os bastidores dos rodeios. Eu não mudei minha opinião sobre rodeio, nem vaquejada, nem rinha, nem nada disso. Acho um absurdo no século XXI a gente precisar da crueldade imposta aos animais para se divertir. Qual é a tua opinião hoje sobre os argumentos que são usados de que, por exemplo, rodeio, mas se quiser falar de vaquejada ou qualquer coisa, fica à vontade, não implica em maus tratos porque eles não usam mais o sedem, não usam mais espora, não sei o que, não sei o que lá. Eu queria ouvir você. Olha, é o que você... É o âmago da questão. Na verdade, é uma sociedade que se diverte com o sofrimento alheio, né? Está muito longe de uma evolução. Eu acho é que assim, você pega num ponto que eu estou trabalhando muito, assim, porque eu acho que a gente está enfrentando, nesse momento, né, uma pandemia mundial. A gente está à beira de uma tragédia ainda maior por conta do colapso da Amazônia, você deve saber. E a raiz disso tudo é a maneira como a gente se relaciona com os animais. O que está acontecendo em todos os setores, as tragédias que nós estamos enfrentando e iremos enfrentar, é por conta da exploração, né, da nossa relação de exploração e destruição dos animais e do meio ambiente. Né? Então, assim, a gente precisa questionar isso de uma maneira profunda, porque eu acho que essa pandemia pode ser não, é só um aviso do que está por vir. E as pessoas têm que ter noção disso, assim, que não dá mais para a gente continuar com esse sistema, né, de desrespeito, de destruição, de exploração de uma maneira tão profunda, né, com os nossos irmãos animais, com seres sencientes que são tratados como coisas por causa desse mundo maluco que a gente criou, que eu falei assim, nossa, ninguém dá o menor valor para a vida dos animais, mas a gente está num momento, André, que as pessoas não estão querendo dar valor para os idosos, né, para a pessoa, mas morreu, mas tinha alguma deformidade, mas não sei o quê, e eu acho, gente, o que está acontecendo? A gente está perdendo cada vez mais a sensibilidade quando eu luto por cada vida. Para mim é muito difícil esse momento, assim, ler essas coisas acabam comigo, porque eu estou querendo fazer que as pessoas entendam que sim, a vida do porco importa tanto, e a pessoa, eu tenho que explicar que a do idoso vale, né? Então é um momento muito difícil, e infelizmente as pessoas não estão conseguindo ter essa conversa com essa profundidade. A gente está as pessoas têm que entender que as pessoas falam, muitos chineses, a culpa dos chineses. Realmente, pode o coronavírus deve ter vindo daquele mercado de animais vivos, que é uma atrocidade, é um absurdo. O mundo deveria se unir imediatamente para acabar com esse tipo de coisa, né? Que aquilo é um negócio... É óbvio que vai acontecer de novo e outras vezes, mas não são só os chineses que têm culpa nessa história. A nossa criação intensiva, né, faz com que milhões de animais vivam num galpão, uma coisa muito diferente do que acontecia na década de 50, né, quando a mulher lá do agricultor cuidava de tantas galinhas. Agora não, agora é um sistema industrial e as galinhas não têm vida, né, tanto que elas acabam sendo canibais, tão loucas que elas ficam, um comportamento totalmente atípico. Mas aqui eu não estou nem falando só do sofrimento dos animais. Eu estou colocando que, assim, para manter essa loucura, esse consumo absurdo, insano, né, de corpos de animais mortos, a gente amontoa bilhões de animais em um... E para eles, começam a ficar doentes. A gente sabe que todas essas doenças que vieram nos últimos anos, 70% vêm de animais, né, são zoonoses. E aí eles começam a dar o quê? Antibióticos, né, para que eles não fiquem doentes. E aí a gente está criando as superbactérias. Os cientistas estão avisando, e eles avisam, e a superbactéria, gente, é pior do que o coronavírus. O coronavírus eu tive, fui para um hospital, meu marido foi para um hospital, tomamos antibióticos, tomamos alguns medicamentos e nos recuperamos. Muita gente não, infelizmente, mas muita gente consegue. Com as superbactérias não vai ter antibiótico. Nossos medicamentos não vão ser eficientes, não pode ser que um arranhão no braço te mate. É disso que a gente está tentando falar. Mas o sistema é tão louco, as pessoas elas são tão obcecadas para não mudar isso, né? Esse consumo de animais, esse desrespeito com os animais, que a gente está acabando de destruir a nossa saúde, pondo em risco toda a nossa civilização e ainda o meio ambiente, que eu sempre digo que a Amazônia está sendo destruída para virar pasto para boi.
Então, a pessoa tem que ter noção que hoje em dia a sua decisão alimentar, quando você vai consumir alguma coisa, que você vai comer, é uma decisão política e também, né, você está salvando ou destruindo a Amazônia. Então, as pessoas têm que acordar de alguma maneira. Eu acho que é um momento muito, muito sério da nossa civilização. Acho que você, mais do que eu ainda, deve saber o que o nosso governo está fazendo nesse momento na Amazônia, que é muito sério. Né? Eu acho que quando acabar essa pandemia, o mundo vai acordar e ver que a gente tem aí um problema até maior para lidar, ainda maior do que o caos econômico, que pode ser realmente falta de comida, falta de água. A gente está vendo várias pragas surgindo no mundo, insetos, gafanhotos, numa quantidade absurda na África, as vespas que chegam, mariposas, ciganas, a gente está vendo todo um desequilíbrio. E eu acho que a destruição da Amazônia está contribuindo muito, é uma das razões para aquele incêndio na Austrália. As pessoas têm que entender, a Amazônia não é o pulmão, ela é o coração do mundo, né? E eu acho que as pessoas têm que entender que está tudo conectado com as nossas decisões. E a pessoa tem que trazer responsabilidade para ela, pelo que ela alimenta, pelo que ela consome. E é urgente, gente. É urgente. Agora, você, quando estudou Direito no Mackenzie, eu achei tão curiosa essa coincidência, e teve como colega o atual antiministro do Meio Ambiente. É inacreditável. Essas coisas da vida, né? Você imaginava naquela época que Ricardo Salles fosse, digamos, o avalista do desmonte da política ambiental brasileira, da forma tão, eu diria, rápida, efetiva, em favor de interesses privados que se sobrepõem a interesses públicos? Eu não tenho palavras, eu tenho dificuldade de escolher no vocabulário as palavras mais apropriadas para tentar explicar algo que também me chocou. Ano passado eu tive aí em São Paulo para acompanhar a primeira vez que todos os ex-ministros do meio ambiente, desde Itamar Franco, se reuniram. Eles têm muitas diferenças entre eles. Eu não sou fofoqueiro, não vou fazer aqui. Não, mas sabendo. Uma coisa... Eles se uniram num documento dizendo: nunca antes na história do Brasil vimos algo parecido. Você tinha noção, assim, dessa época, eu não quero te comprometer, mas você tinha alguma pista de que esse tipo de, eu diria, atuação num cargo público tão importante como ministro do Meio Ambiente da maior potência mega biodiversa do planeta, chamada Brasil, fosse na contramão do jeito que o atual ministro ou antiministro está indo? Olha, eu vou ser bem sincera com você. Eu não conheço, assim, eu via ele lá, mas não era uma pessoa muito significante na faculdade. Tanto que ele que lembrou que estudou comigo. Ele, quando eu tentei marcar, porque era de Brumadinho ainda, eu ainda queria conversar sobre aquilo. Depois que eu entendi toda a postura dele, aí ficou realmente... Nós estamos em lados totalmente opostos da vida, né? É que realmente ele devia estar, sei lá, defendendo o agronegócio, e não no meio ambiente. Isso que é uma tragédia. Eu acho, uma coisa que eu queria falar com você também, a gente está discutindo muito, né, na sociedade, a intervenção política na Polícia Federal. Mas no IBAMA, ela já vem acontecendo de uma maneira descarada desde o ano passado. Verdade. Né? Tirando todos os ambientalistas, os técnicos, né, sérios, e colocando indicações políticas que só né, lutam pelo interesse dos garimpeiros, dos pecuaristas, dos grileiros. A gente tem uma MP da grilagem para passar aí, né? Então, não, eu nunca imaginei não só alguém que estudou comigo, como viver isso. Quando eu comecei a trabalhar com animais, eu sempre pensava, bom, quando você fala de meio ambiente, as pessoas respeitam mais, tinha um peso maior, né? Eu queria que os animais chegassem, a causa animal fosse tão respeitada quanto o meio ambiente. Eu nunca imaginei que a causa do meio ambiente, de repente, ia ser tratada dessa maneira. E isso fosse aceito pela sociedade, né? Sabendo do momento que a gente está, da importância vital para a nossa sobrevivência e a gente aceitando essa tragédia, assim. Eu tenho amigos pessoais no IBAMA que estão sofrendo perseguições, as pessoas que realmente estão lutando ali, estão sendo perseguidas, tiradas das suas funções. A gente tem agora, o IBAMA perdeu totalmente, né, como autarquia, agora a sua liberdade, porque agora o Exército que vai mandar esse mesmo IBAMA, o que me parece assim, um pouco assustador, visto que as pessoas do IBAMA foram exoneradas porque foram ali defender terras indígenas, né? Então, eu realmente ando desesperada com esse assunto. Infelizmente, eu e Ricardo Salles fomos
somos realmente antagônicos nessa luta. Acho que da mesma maneira que eu me dedico para salvar os animais e o meio ambiente, ele se dedica para destruir, para salvar interesses econômicos de uma maneira, com todo respeito a ele também, burra. Porque mesmo da maneira econômica, se você pensar como um país, a nossa floresta vale muito mais em pé. Mas é porque estão defendendo interesses econômicos de uma pequena parte da população, inclusive alguns senadores que estão envolvidos nessa grilagem, que eu tenho fé que ainda vai ser comprovado antes de ser totalmente destruída a nossa Amazônia. É incrível, Luísa. Olha a coincidência. O Ministério Público Federal deu uma dura no Ricardo Salles pela decisão da Mata Atlântica. Eu vi. Ele está afrouxando de uma forma... desmatadores. Assim, ele está indo na contramão do bom senso e do que está assegurado numa lei especial da Mata Atlântica. E ele é reincidente porque ele, quando foi secretário relâmpago do meio ambiente do Alckmin, no estado de São Paulo, foi condenado em primeira instância pela justiça, condenado por improbidade administrativa, justamente por ter, na mão grande, mudado o traçado do plano de manejo da APA Tietê, que está inserida na Mata Atlântica. Mata Atlântica, se tivesse perna, saía correndo do Ricardo Salles. Eu vou recorrer ao seu conhecimento na área do direito. Eu sei que é algo meio sofisticado, meio complexo. Quando a gente fala assim, e você colocou nesses termos, tem que interditar esse processo de desmonte do IBAMA. A interdição via judicial, quais são os caminhos? Quem está horrorizado com o que está acontecendo por aí deve ter qual expectativa ou que protagonismo? Olha, eu não sou uma... Eu sou formada em Direito, mas não sou uma especialista, não vou aqui falar de ações. Quando eu vou fazer uma ação, eu tenho um corpo de advogados que a gente discute bastante. Mas eu acho que o judiciário é a nossa única salvação. É onde eu estou depositando a minha fé neste momento. Eu entrei com uma ação contra a exploração de petróleo em Abrolhos, né, que é um pescário marinho. Eu entrei junto com uma vereadora da Bahia, então assim, que é advogada também. Então assim, a gente tenta, pela via judicial, tentar barrar esses absurdos que a gente vê a todo momento, gente. E é importante falar para as pessoas, Mata Atlântica, lá, uma mata. Gente, se destrói toda a Mata Atlântica, vai faltar água para você, que mora no estado de São Paulo. Água, que é coisa mais importante do que água. Eu acho que a gente tem que trazer isso para a população, para elas entenderem, tá falando de árvore, porque é isso que eles gostam, de tirar a força e a importância disso. É só mais uma árvore. Não, é a nossa sobrevivência que está realmente em jogo. Então, acho que a ação popular, né, porque é interesse da nação, eu realmente fico um pouco desesperada, porque eu acho que o nosso judiciário está sendo um pouco lento em relação a isso, o desmonte do IBAMA. Eu acho que é uma intervenção política. Infelizmente, eu acho que a gente não tem uma força política agora para brigar, porque distribuiu aí os cargos para o Centrão e eles só ficam pensando no meu, no seu, no deles mesmo, né? A gente não tem como contar, porque tinha que acontecer alguma coisa, então só nos resta o judiciário. Então, eu acredito em ações civis públicas para barrar esse desmonte, essa loucura que está acontecendo. Assim. E o IBAMA perdendo totalmente a força, isso ele viu também, um desmonte total, assim. E, obviamente, o IBAMA tinha problemas como quase todos os órgãos públicos do mundo, né? Sempre tem problemas, tem que ser melhorado, mas é muito pior sem o IBAMA, né? É uma coisa assim... Evidente. O papel é importante, e é bom que as pessoas saibam que não tem mais multa, né? Desde acho que outubro, se eu não me engano, ele acabou com, vamos fazer audiência de reconciliação e não paga nada, não se resolve nada, e só nesse país agora se premia os desmatadores, se premia o tempo todo, colocando em risco assim todos nós e o mundo. Eu acho que não é só o Brasil que está em risco, é a humanidade. Assim. A importância da Amazônia é muito grande, então as pessoas têm que acordar. Envenenando nossa comida com esse tanto de agrotóxico, né? Com essa coisa doente que é liberado agora no Brasil. Eles encalham fora do país, foi proibido, e vem aqui, fazem um lobby no Congresso e soltam pra gente, né, toda a nossa comida, e sem pagar impostos. Tem toda uma briga também por causa disso. Então, é o momento da população entender que essa sim é a nossa briga. Porque muitas vezes fica as pessoas brigando, defendendo político, defendendo...
A gente tem que defender a Amazônia, a gente tem que defender o nosso povo, a nossa comida, a nossa água, os nossos rios, os nossos mares, né? Até hoje não sabemos de onde veio o óleo, põe sigilo na investigação, fala que foi da Venezuela, fala que foi daquilo, fala que foi daquilo. Na Amazônia, foram os zongueiros, e aí nunca se resolve, né? Fica sempre numa coisa de fofoca, falou, e as pessoas acham que falou, então era isso, e aí nada se resolve, fica um negócio de fake news o tempo inteiro, muito perigoso. E eu sempre falo, a gente está vivendo nessa tragédia de não ter um plano de ação contra essa pandemia, né? Que o presidente fica o tempo inteiro tentando tirar o seu corpo fora. Eu falei que não era para fechar. Não, você tinha que organizar isso. Essa é a sua função, você não é candidato, você é presidente, meu amigo. Então, assim, a gente tem esse problema seríssimo, que é a pandemia, e tem os próximos, que é encarar, talvez, uma falta de água, uma falta de comida, inclusive atrapalha até o próprio agronegócio, né? Sim. Essa distribuição, dessa maneira, aí começa a faltar água, você vê como está já em Curitiba, no Paraná, as cataratas, a gente está tendo já as consequências. E eu ouso aqui dizer para vocês que se não for esse ano, no próximo ano, se continuar o governo Bolsonaro dessa maneira, teremos tragédias de proporções inimagináveis nesse país. Então, é hora das pessoas realmente acordarem e a gente tentar lutar pelo que realmente vale a pena lutar. É pela vida das pessoas, pela vida do nosso país, das nossas matas, nossas florestas, nossa água. Eu não sabia que você tinha movido uma ação para tentar impedir a exploração de petróleo em Abrolhos. E fico feliz de ouvir isso de você, porque quando a gente cobriu o leilão das bacias sedimentares, o Ricardo Salles derrubou uma nota técnica do IBAMA que não recomendava a exploração de óleo em Abrolhos. Eu sei. E os investidores ficaram com medo de arrematar a bacia sedimentar, provavelmente pela mobilização de pessoas como você, que foram na justiça e falaram, olha, não foi recomendado pelo órgão técnico do IBAMA. Tinha lá uma nota técnica. E vocês vão entrar nessa? Vamos brigar na justiça. Então você bateu de frente com um cachorro grande e se deu bem. E essa história da água, o Mário Mantovani, que você conhece do SOS, ele estima que 100 milhões de brasileiros dependam da água que brota das nascentes e mananciais do que sobrou de Mata Atlântica. 100 milhões de brasileiros. O que você está falando vai na veia. Porque não é paisagem, Mata Atlântica não é paisagem. Mata Atlântica é produção de água, umidade, biodiversidade, etc. Como é que está indo tua quarentena, moça? As pessoas que assistem estão... por exemplo, hoje está um sábado de sol, calor no Rio de Janeiro. Carioca tem uma coisa atávica com praia, né? Quer dizer, bateu o sol, ele já partiu. Eu estou de folga, eu vou passar o meu fim de semana dentro de casa, na quarentena. Você, no dia a dia, está conseguindo administrar a quarentena de que maneira? Olha, eu estou enfrentando todos os desafios que alguém pode enfrentar nessa quarentena. Porque primeiro eu fiquei doente, depois meu marido foi internado, então eu passei essa parte trágica da doença, né? De você não poder estar com quem você ama, de ficar longe do meu filho, de não poder visitar meu marido no hospital, de ver as pessoas minimizando a tragédia que eu estava passando, que eu estava vivendo, né? Não é nada, eu não consigo respirar, uma coisa assim, física muito violenta, né? Que foi muito difícil, emagreci muito, agora já recuperei, mas assim, fiquei muito doente, muito abalada. Uma criança, sei lá, eu perdi já a conta, a gente perde as contas dos dias, sem nunca mais ter contato com outra criança, é uma coisa difícil, né? Meu filho é filho único, assim, por parte de mãe. A escola, acabei alfabetizando meu filho em casa, uma coisa que eu nunca imaginei, mas também tem o seu lado bom, como tudo. Os meus cachorros, que eu acho que esse é um grande ponto difícil, porque eu nunca imaginei na minha vida vir aqui, numa rede social, em qualquer lugar, e falar, olha, eu não passei com o meu cachorro, eu não vou passear com o meu cachorro, eu acho bom você não passear com o seu cachorro. Oh, mas se você vai passear com o seu cachorro, eu vou te matar, pelo amor de Deus, mãe, por favor, não vai passear com... Nunca imaginei isso na minha vida, assim, sabe? Mas eu fiquei sem passear com meus cachorros, implorei, minha mãe tem problema no pulmão, foi uma grande questão, assim, é muito difícil, mas eu acho que a gente está numa guerra, né? Então, eu encaro as coisas assim, então eu não saio de casa mesmo. Eu, desde o começo até antes, assim, isso foi uma sorte, André.
logo que começou, eu tenho uma amiga que é médica do Einstein, na terça-feira, lá pelo dia 10, ela me ligou e falou assim, você cancela o seu evento de adoção, que ia fazer no Rio de Janeiro, no Barra Shopping. Você cancela, e ainda nem tava, ninguém tava falando, né? Quando eu falei pro pessoal, nossa, todo mundo ficou horrorizado, né? Sabe assim, é porque, óbvio, as pessoas, a ONG do Rio, que eu tenho parceria, como ainda não era um assunto tão falado, e se eu não tivesse cancelado, provavelmente poderia ter passado para 500, 600 pessoas, porque eu já estava contaminada. Então, assim, é uma responsabilidade, né? Você ser uma figura pública nesse momento. Então, assim, eu cancelei com responsabilidade. O primeiro dia que eu comecei a me sentir mal, eu já tranquei todo mundo na minha casa, deixei ninguém se aproximar, ninguém sair. Podia não ser, mas podia ser. Então, é um momento de responsabilidade com você, como um todo. Eu fiz um braço novo no Instituto Luiza Mel. A gente está distribuindo marmitas veganas em comunidades carentes, com apoio da Million Dollar Vegan, que é um projeto internacional. Né? Então, assim, tentando se reinventar e ajudar cada vez mais a sociedade, inclusive com essa conscientização, tirando as pandemias do cardápio, que é uma coisa importante, mas também levando essa comida para quem tem fome, que a gente sabe que é um momento muito, muito, muito difícil. Repensando meus hábitos, eu acho que é o momento de olhar para dentro, como conseguir comunicar essas coisas todas para as pessoas com calma, né? Porque é tão urgente que às vezes eu fico muito nervosa. Sabe, assim, quando eu vejo a destruição da Amazônia, eu realmente em alguns momentos me descontrolei. Porque para mim é o futuro do meu filho não ter água daqui a pouco, né? Então, assim, mas eu aprendi que assim eu não consigo chegar no coração das pessoas. Então, eu estou trabalhando muito, eu estou usando essa quarentena para trabalhar isso em mim, assim, tentar me modificar porque não adianta nada eu ter o conhecimento e não conseguir disseminá-lo. Né? Eu acho que como uma comunicadora eu tenho que conseguir me acalmar, por mais urgente e terrível que seja, conseguir chegar nas pessoas, assim. Mas o Instituto Luiza Mel é um momento muito difícil. Eu parei a construção do nosso santuário, que foi para mim uma dor imensa, porque é o grande sonho da minha vida. A gente estava já na obra, assim, já tinha todo o projeto, mas as doações realmente caíram muito. Então eu tenho muitos funcionários, né? Eu tenho 40 funcionários. Então, né, eu tenho responsabilidade com essas pessoas também. E a gente faz um trabalho no Instituto. Eu tenho ex-presidiários, eu tenho ex-viciados que se recuperaram totalmente trabalhando com animais, que é um projeto, entende? Então a gente faz esse trabalho social, então, né, que eu acho que você tem que fazer para o todo. O que adiantaria, né? A gente está ali cuidando do bicho, de repente explorando a pessoa que está trabalhando, né? Então, assim, o veganismo ele tem essa consciência sobre o todo. Eu acho que a história da humanidade sempre foi o mais forte, explorando o mais fraco, né? Então, e agora eu acho que essa é a grande mudança de você, inclusive os animais, né? Esse olhar. Legal. Não, e parabéns por ter essa sensibilidade, porque faz a diferença e serve de exemplo para muita gente. Eu queria só esclarecer, já que você tornou público um assunto que despertou curiosidade. Você disse que não desenvolveu anticorpos apesar de ter sido diagnosticada com a Covid-19? Olha, isso daí é uma loucura, né? Porque assim, quando eu fiquei doente, estava ali, eu falava, bom, pelo menos depois eu vou estar imune, então eu vou poder voltar aos meus resgates normais, vou poder, né? A gente vai poder pelo menos ter essa. E aí o médico. Isso aqui, quando eu tava ficando boa, começou a sair essas notícias no mundo que não era bem assim. O OMS falando: olha, a gente não tem certeza se vai estar imune ou não. Tiveram, sei lá, casos na Coreia do Sul, se eu não me engano, e a gente não sabe. Aí, não. Aí o meu médico falou assim: tem um exame que você faz que vê se você tem os anticorpos. Aí eu fui lá e fiz. E ele falou: mas é certeza absoluta que você vai ter. Aí meu exame deu que eu não tinha. Aí todos os médicos falaram assim: não, 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 não. Daqui a pouco você vai ter. Você vai repetir esse exame daqui 25 dias. Aí eu tenho certeza que você vai ter. Eu falei: tudo bem. Meu marido tem os anticorpos. E aí eu repeti novamente. E novamente não tenho. Assim, eu ainda vou repetir, sei lá, daqui um mês de novo, porque. Mas é um assunto muito novo. É verdade. As pessoas não sabem. Vou te contar uma coisa. Quando eu fiquei doente, eu tinha muita diarreia. Eu e meu marido. E como não davam esses sintomas na televisão, eu falava pra ele: a gente tá com outra coisa, é uma virose, porque ó, não é sintoma, a gente não sai do banheiro, é diarreia, Então, assim, aos poucos eles foram descobrindo outras coisas, uma dor nas costas que eu tinha, foi virando sintoma, a falta de apetite total, falta de, de olfato, de paladar. Então, é uma doença muito nova que ninguém sabe.
Não dá para ter certeza absoluta. Eu vi uma entrevista de um médico falando, ela se comporta diferente do que a gente imaginava, né? A gente achava que era só respiratória, agora vai pro cérebro, agora dá derrame, agora não sei o quê. Então, assim, a minha experiência até agora é que eu não estou imune, né? Então, isso é aterrorizante. Porque aí, muitas vezes falam dessa imunização de rebanho, quantas tantas pessoas pegarem, se resolve, mas se nem todo mundo fica imune, ou se algumas... realmente vai acabar isso nunca, assim. Então, mas é importante que as pessoas saibam que você pegou, você não está imune, certeza. A gente precisa ter mais um tempo para que os médicos, cientistas realmente confirmem. Mas até agora, os meus exames, eu não estou imune. Só de pensar e pegar isso de novo, Deus me livre. Não vai acontecer, se Deus quiser. E você está fazendo o dever de casa certinho. Deixa eu perguntar para você, se tem alguma explicação para o fato do Brasil, sendo um dos últimos países do mundo a registrar os primeiros casos de contágio e de óbito da Covid. A gente assistiu de camarote o que aconteceu primeiro na China, depois veio Itália, Espanha, Alemanha, França, Grã-Bretanha, Estados Unidos. Por que o Brasil hoje, segundo aquele estudo da USP Ribeirão Preto, é o epicentro, né, da Covid-19? Por que a gente registrou em apenas um dia uma quantidade de óbitos equivalente a 3 vezes Brumadinho? Isso foi ontem. O que explicaria a gente já ter 10 mil óbitos e estar com uma curva ascendente depois de tantos alertas, Luísa? Tantas advertências. Você aqui está prestando um serviço de utilidade pública porque você, em primeira pessoa, narrou que foi acometida da Covid. Apesar de tudo isso, tem formigueiros urbanos aí, um monte de gente zanzando pela rua. Eu confesso a você, eu não consigo explicar isso com muita clareza, não faz sentido para mim. Você tem alguma explicação? É muito difícil isso, o que acontece, né? Eu te falei, eu vi o meu marido quase morreu, assim, teve 2 dias que realmente ele ficou muito mal. Ele falou para mim, eu achei que eu fosse morrer, assim, eu tive esse lugar, assim. E as pessoas não acreditando, achando que é bobagem, ou daí falavam, porque ele é mais velho, quem mandou ela casar com um velho? Vem esse lado horroroso, né, que veio das pessoas. Eu acho que a gente tem um presidente totalmente irresponsável para conduzir uma nação nesse momento. Não só nesse momento, mas nesse momento está sendo criminoso as atitudes. Um presidente com 10 mil mortos está fazendo um churrasco para 30 pessoas hoje, né? Eu acho que ele está comemorando. A gente vê, inclusive, uma secretária da Cultura indo rir de mortes, né? Daquele show, minimizando a dor dos outros, a morte, num momento como esse, assim. Olha, para mim também é muito difícil lidar com isso. Por isso que eu te falei, tento me acalmar, porque às vezes eu vejo umas coisas das pessoas, muita fake news. Acho que o Brasil, eu não sei exatamente o número, mas certamente deve ser um dos países do mundo onde mais tem fake news sobre a Covid. A gente vê o tempo inteiro isso disseminado. Era o caixão com pedra, não tá morrendo tanta gente, é mentira. Eu fui um dia nesse dia do cachorro a gente tava apanhando, ela falou, não, o cara do necrotério falou que é o Dória que mandou falar que é tudo de Covid, que é mentira. Mas não, você falou, onde você escutou isso? WhatsApp. Aí, então, assim, tem um movimento organizado. Eu não sei te explicar por quem, né? A gente imagina. O objetivo, me parece, que é realmente dizimar a população e resolver a reforma da Previdência. Eu não consigo entender, porque, assim, ou acabar realmente com os indígenas, né? Porque é violento o que está acontecendo, acho que é imoral. Eu acho que o Bolsonaro deveria sim cumprir, acho que deveria ser preso pelas atitudes que ele está tendo na pandemia. Eu acho que ele induz o povo ao erro. Quando ele sai e se vai lá tomar um café na padaria, né, ele fala, ele não vai pegar nada. Então, muita gente se espelha, muita gente o admira, né? Ele é um político idolatrado por alguns, chamado de mito, né? Uma coisa meio doente. Então, ele exerce uma influência muito forte em algumas pessoas. Você pode ver que depois que ele começou a fazer isso, foi destruindo cada vez mais o distanciamento. A gente teve manifestações contra o governador, que eu já tive muitas diferenças com o Dória, mas que ele foi imprescindível nesse momento. Aliás, vários governadores do país. O que o presidente não fez, os governadores tiveram que fazer. Só que a gente precisava de uma coisa orquestrada,
né, num país, inclusive, com plano. A gente não tem um plano, a gente nunca Impressionante. teve um plano até agora, não tem troca de ministro no meio de uma crise dessas. E esse novo ministro até agora não apresentou nada, né? Nenhuma solução, nenhum plano, nem de reabertura, nem de prazo, nem de... Você percebe que está totalmente perdido. E eu acho que, e ainda no meio desse caos, depois de uma manifestação antidemocrática apoiada por um presidente no momento de pandemia, né, que é aquela visão do inferno, aquelas pessoas juntas ali, gritando para fechar o Congresso, ele vai com empresários ali no Congresso, para mim, num movimento antidemocrático, de intimidação, e eu acho que o Supremo tá deixando passar, e talvez daqui a pouco seja tarde demais. Assim, eu vejo em todos, eu te falei do IBAMA, a gente vê na Polícia Federal, mas eu vejo de perto o que aconteceu no IBAMA. Né? A gente vê todos os órgãos assim, não tem o que o cara quer, é uma coisa meio de ditador, já está acontecendo. Na Amazônia já acontece. O Dia do Fogo ano passado não foi uma coisa por acaso, não, foi o presidente assinou embaixo, essa que é a verdade, né? Então, assim, o nosso presidente irresponsável, um gabinete de fake news que ajuda a disseminar, e me parece para realmente morrer muita gente, ou dane-se se morram pessoas mais humildes. Eu não sei, eu vejo também essas coisas. Não, as classes mais altas já passaram. Gente, é só no Brasil, né, que se dividiu a doença entre ricos e pobres, como se o que afeta ali não afeta mais aqui, como se ela não voltasse, uma coisa muito difícil. Mas acho que o grande responsável é sim o presidente da República, né, que deveria nos conduzir, deveria nos ajudar. E só fica, não tem que abrir a economia. Ninguém queria fechar a economia. Alguém quer ficar em casa sem trabalhar, passar essa dificuldade? Ninguém quer. Nenhum lugar do mundo queria isso. A Disney queria fechar? Não. Las Vegas queria fechar? Não, mas é que não tem outro jeito. Ou você fecha e lida, ou você vai lidar com um caos da economia com mortos nas ruas, né, com corpos por todos os lados. Então, é um momento difícil. A gente também tem problema de roupa para os médicos. Essa minha amiga que eu te falei que é médica, no começo ela me ligava chorando muito, falando que não tinha luva, que não tinha máscara. Impressionante. Os amigos, né, em outras cidades menores estavam desesperados, usando saco de lixo, e a gente tem um auxílio paletó. Né? Então, são coisas que não dá mais para a gente aguentar. Né? No momento como esse, como assim? Não tiraram na hora o auxílio paletó e colocou o auxílio máscara, sei lá. Né? Então, mas a população tem que... Mas eu acho que a população está sendo enganada por essas fake news que disseminam de uma maneira doentia, né? E por um presidente que é considerado um mito por alguns e fica o tempo inteiro chancelando que é uma gripezinha, que é uma bobagem, que tem que reabrir tudo, que nananã, que dane-se, que o problema é a economia, né? E para justificar a sua própria incapacidade de lidar, de ser chefe de uma nação, assim como foi na época da Amazônia, né? Quando a gente teve aquela crise, o que ele foi? Ele foi lá brigar, xingar a mulher, que a mulher do presidente francês era feia. Essa maneira do Bolsonaro governar é uma tragédia. Né? E cada vez eles ficam mais sérios. A gente, além do Bolsonaro, né, já ser essa pessoa, a gente está enfrentando com ele, com o governo dele, as situações mais difíceis. Né? Uma pandemia mundial desse porte, uma tragédia econômica dessa maneira, e com um cara totalmente despreparado e irresponsável no poder. Muito, muito difícil, muito preocupante. Não, e no dia que houve esse encontro inacreditável, em que o presidente Bolsonaro atravessou a pé com aglomeração a Praça dos Três Poderes, com os empresários que não sabiam que iam ter um encontro também com o presidente do STF, que também não sabia que aquilo ia acontecer, e aquele encontro foi transmitido ao vivo à revelia, né, de qualquer consulta ao Dias Toffoli, tudo errado. Alguém falou que o CNPJ estava na UTI. E falou isso no dia que mais de 9 mil CPFs foram declarados mortos pela Covid-19. Luísa, a gente está chegando aqui na reta final de uma conversa que foi muito interessante, proveitosa, repleta de informação útil, de testemunhos verdadeiros. Você tem um trunfo, me permita dizer, é uma característica sua que eu acho que conta muito ponto, que é você conseguir transmitir conhecimento embalado num senso de justiça e de urgência que passa credibilidade e empatia. Eu sei que você sabe, assim, que você não chegou onde chegou por acaso, mas eu acho importante te dar esse retorno porque você é jovem, você está fazendo a diferença num país que não é um país qualquer, onde a defesa
do meio ambiente, da causa animal, da ética nas relações trabalhistas, enfim, tudo isso que de forma pulverizada na nossa conversa apareceu, né, na tua narrativa, nas histórias, faz toda a diferença no Brasil de hoje. Eu queria que você, por favor, desse aqui a sua mensagem final, considerando que tem muita gente, de fato, em sofrimento, perplexa, como você e eu, com dificuldade de enfrentar a quarentena, com a perplexidade de ver a falta de direção e de projeto para promover saúde e paz no Brasil. Alguma coisa que dê para a gente ter alento, esperança, acreditar na vida. O que te move? O que faz você levantar da cama e acreditar que no final tudo dá certo? Olha, é difícil, tem momentos que são difíceis, assim, a gente tá, eu te falo, para mim a Amazônia é tão evidente que a tragédia tá aqui, mas eu todos os dias acordo para lutar. Eu sempre acho que o mundo ele vai mudar. Desde que eu comecei a trabalhar com animais, eu tinha uma certeza, assim, não sabia se eu estava viva, agora acho que estarei. Ele vai mudar ou pelo amor ou pela dor, né? Então, a gente teve toda aí pela compaixão, pelo entendimento. E se não for por isso, vai ser por todas essas tragédias que eu te falei, que não vai ter água, não vai ter comida, vai começar a ter guerra por comida. A gente vai ir nesse caos ambiental, né, de migrações, de pessoas com fome. Vai ser uma coisa muito, muito horrenda. A gente ainda pode mudar essa história. Eu acho que temos pouquíssimo tempo, mas ainda podemos. Eu acho que a gente tem que não podemos desistir e falar, tá, o Bolsonaro tá aí, é isso mesmo. Acho que as pessoas têm que se manifestar. Eu sei que muita gente acaba não se manifestando porque é muito xingada, perde muitos seguidores, mas eu acho que não pode ser isso que te move. Assim, eu muitas vezes perco, mas eu nunca vou deixar de falar, porque senão para mim não faz sentido estar aqui, né? Eu tô aqui porque eu sei o que eu tenho para dizer, o que eu tenho que mudar, pelo que eu luto, né? Então a gente tem que conseguir também manter a conversa com um nível. Eu acho que isso que está acontecendo, porque assim, aí vira, é opinião versus artigo científico. Não, não, você pode debater ciência com ciência, não a opinião do Zé da esquina, não. E aí vira um argumento, isso não é um argumento, né? Porque a tia acha, leu no WhatsApp. Então a gente tem que embasar as coisas com ciência, né? Que a gente tem grandes cientistas nesse país, né? Coitados, né? Tem um problema aí de verba gigante, eles vêm sendo massacrados, né? Mas eu acho que o povo brasileiro tem que tomar conta, a Amazônia é nossa, ela é fundamental para a nossa vida. Isso que eu estou tentando trazer para as pessoas. A Mata Atlântica não é uma mata, ela traz com a água, que aí eu acho que as pessoas entendem essa urgência e importância que você falou. E eu acho que também manter essa coisa do amor, assim, sabe? Porque esse sentimento também que causa, às vezes, me gera muita raiva. O Bolsonaro, às vezes, tira, sabe, o pior de mim. Eu não quero deixar isso, porque isso, eu que eu te falei, eu me afasto do coração das pessoas. Eu não consigo. Eu fico tão horrorizada, acho que é uma canalice tão grande, né? Você colocar um povo muitas vezes ignorante, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que são ignorantes, então ele faz uma ação, a pessoa nem escuta o que o jornalista está falando, já segue a ação do presidente. Então isso é perverso, né? Mas a gente não pode entrar nesse lugar, assim. Então a gente tem que... Isso eu estou trabalhando muito, assim, nessa quarentena estou tentando, né, me manter equilibrada, porque está difícil para todo mundo. Eu acho que eu tenho momentos, né, que a gente não sabe como vai ser o futuro, e o futuro do Brasil parece ser bem trágico, né, com a Covid. São 10 mil pessoas, né, o que você falou, CPFs, são 10 mil famílias chorando, né? São pessoas com a sua história, com a sua vida, com a sua luta, que tem que ter o nosso respeito e não uma comemoração. A gente não pode aceitar, por mais que eu falo assim, é que é tanta coisa, todo dia outra atrocidade, que você até se esquece das outras. Eu acho até um jogo de poder esse, eu acho que deve ser uma estratégia, porque assim você não consegue nem dar conta, mas a gente não pode deixar de ser vigilante nesse momento, sabe? De prestar atenção, de se unir da maneira que dá pelas redes sociais e manter o isolamento. Eu sei que é difícil para as pessoas, mas nada de festas, nada de encontros, né? A gente está lutando por vidas, né? Pela nossa sobrevivência das pessoas que a gente ama, da nossa comunidade. Então é um momento difícil, mas passaremos, e a compaixão ela é fundamental. Não vamos deixar que esse ódio, nós somos o povo que chora quando cai um avião e morrem
sei lá, 50 jogadores. Nós somos esse povo, não um povo que morre 10 mil pessoas e a gente faz uma festa, né? Não vamos nos transformar nisso. Eu nunca vou querer ser esse Brasil. Esse não é o nosso Brasil. Nós somos o Brasil que chora e que se importa com cada um dos brasileiros. Adorei te ouvir. Obrigada. Parabéns por tudo. Um beijo em você, no Gilberto Beijo. E na família Peluda. Você tem quantos peludos aí na sua casa? Meus eu tenho dois. Muito bem, querida. Muito obrigado pela generosidade do papo. Adorei. Ótima quarentena, na medida do possível. Força, coragem e fé. Vai passar. Tudo de bom. Obrigado. Fica com Deus. Tchau, gente. Obrigada.